Olá pessoal, vamos resolver mais um exemplo aqui utilizando a linha de influência, né? Considerando agora o momento fletor. Para isso, a gente vai considerar essa estrutura, que é uma viga Gerber, com 3 apoios, e a rótula entre o primeiro e o segundo apoio. Vamos chamar esses apoios aqui de A, que é a rótula. Esse é o ponto B, que no segundo apoio o ponto C, e por fim o ponto D. Dividir aqui a estrutura, né, em tamanhos, aqui até do ponto A ao ponto B é o comprimento L1, do ponto B até o ponto C L2 e o restante L3. Aí a gente vai analisar o momento fletor e a gente vai fazer essa análise em duas seções. Aqui, um ponto entre o primeiro apoio e a rótula, chamado de S1, depois entre esses dois apoios aqui, chamado de S2. Então eu posso refazer essa estrutura de forma mais simplificada, né, nesse formato aqui, ok? Os pontos, né, A, B, C e D, as seções de análise e seus respectivos comprimentos, que é a distância entre os pontos. Para poder calcular essa estrutura de forma mais simples, mais fácil, posso considerar o seguinte. Aqui na estrutura a gente já percebe, né, facilmente que esse trecho está apoiado nesse trecho. Mas mesmo que não tivesse desenho da estrutura, analisando somente por esse desenho, por essa representação da estrutura, a gente percebe que na rótula não seria possível que essa parte estaria apoiada nessa parte. E se não tivesse, né, esse trecho servindo de apoio para esse primeiro trecho, essa parte aqui ela cairia, não teria estabilidade. Então, eu posso considerar, né, que todo esse trecho está servindo de apoio para esse trecho. Então, eu vou considerar, né, que tem um apoio aqui na rótula e separar esses dois trechos. Então, eu posso redesenhar essa estrutura da seguinte forma. O primeiro trecho aqui, de A até B, e esse trecho vai estar apoiado no restante aqui da estrutura. Sendo o apoio, aqui seria ponto B, né? C e D, com as seções de análise S1 e S2. E aí o carregamento desse trecho é transferido, né, para esse trecho que está servindo, né, de apoio para cá. Então, quando o carregamento unitário transita aqui ao longo de toda a estrutura, então daqui até aqui a gente vai considerar essa estrutura biapoiada e o carregamento que chega aqui na reação de apoio em B é transferido para cá, ok? Como se o carregamento, né, fosse transferido para cá. Esse aqui vai ser igual à reação de apoio em B. Então, a reação de apoio aqui ela é para cima, quando eu faço transferência do carregamento ela é apontada para baixo, já que como isso aqui está servindo, né, de apoio, tudo que é apoiado aqui vem para cá como uma carga. Ok? Fazendo novamente o desenho da estrutura aqui, posso calcular, né, da seguinte forma. Primeiro eu vou calcular no trecho biapoiado, que é até a rótula, e depois no restante da estrutura, tanto para S1 quanto para S2. Ver o que acontece na seção 1, o carregamento, né, transitando ao longo de toda a estrutura, e depois o que acontece em S2 com o carregamento transitando ao longo de toda a estrutura. Para o primeiro trecho, ou seja, para o trecho
de A até B, vou considerar, né, a carga transitando do início da seção até S1, considerando que para a carga, né, posicionada em um determinado ponto, eu vou considerar a distância da carga, né, do início da seção até o ponto, né, de aplicação dessa carga chamado de Z. O restante da distância vai ser a distância total, L1 menos Z. Se a distância do início até a aplicação da carga aqui, se eu chamar de x, uma distância x, o restante da distância vai ser L1, que é o comprimento do trecho 1 total, menos x. Para fazer a análise em S1, eu posso olhar o momento para a direita ou para a esquerda. E ela vai ter um comportamento analítico diferente do início até S1, do ponto A até S1 e de S1 até B. Esse comportamento, né, a análise, é em função da posição da carga unitária ao longo da estrutura. Então, quando a carga está antes de S1, significa que Z é menor do que X. Okay? Então, para Z menor do que X, o momento em S1 vai ser. Quando está antes de X, é mais fácil calcular o momento olhando para a direita. Então eu vou ter, olhando para a direita, somente a reação de apoio em B, como carregamento. A reação de apoio em B é dado pela distância entre a carga até a extremidade contrária do ponto que eu estou analisando, né, de uma viga B apoiada, dividido pela distância total vezes o carregamento. Como o carregamento é unitário, que seria vezes 1. Já a reação de apoio na outra extremidade vai ser a distância entre a carga até a outra extremidade. Se a carga está numa distância Z, independente se ela está antes de S1 ou depois de S1, considerando a viga como um todo, você tem a distância Z até a carga. Então, a distância da carga até o outro ponto vai ser a distância total menos o Z. Então, vai ser L1 menos Z, dividido pela distância total, vezes o carregamento. Como o carregamento é unitário, seria vezes 1. Isso aqui seria a reação de apoio em A, e Z sobre L1 a reação de apoio em B. Verificando aqui, então, o momento em S1, olhando para a direita, então eu vou ter a reação de apoio de B, que seria Z sobre L1, vezes a distância da reação de B até a seção que eu estou analisando, que é S1. Essa distância, esse daqui até aqui é x, daqui até o final, então vai ser L1 menos x, vezes L1 menos x. Quando o carregamento passa de S1, então o Z ela vai estar maior do que x. Então, para Z maior do que x, como o carregamento está do lado direito, é mais fácil olhar o momento pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo eu vou ter somente a reação de apoio em A, que é dado por L1 menos Z sobre L1, vezes a distância até a aplicação da carga. Da carga, né, que seria a reação de apoio, até a seção de análise. Como essa distância é x, então vai ser a reação de apoio em A vezes a distância x. Reação de apoio, L1 menos Z sobre L1 vezes x. Então, essa é a formulação depois do x. Para verificar como que seria o S1 quando o carregamento está exatamente em cima de S1, então posso usar uma das duas formulações, sendo que a distância Z vai ser igual a x. Então, pegando essa segunda formulação, então, para Z igual a x, que seria o momento exatamente em S1, com a carga em S1, vai ser L1 menos Z, só que Z vale x, L1 menos x sobre L1 vezes x. Okay? Então, esse vai ser o momento em S1 quando o carregamento estiver exatamente em S1. O restante vai seguir o comportamento por essas formulações, antes
de x e depois de x, antes da seção e depois da seção. Então, vamos montar então, agora a linha de influência do momento em S1. Quando o carregamento está aqui no ponto A, o momento em S1 vai ser zero, porque não tem transferência de carregamento aqui ao longo, né, dessa seção da estrutura. Então, todo o carregamento está sendo transferido para o apoio. O momento aqui vai ser zero. Para demonstrar isso, eu posso fazer o seguinte, verificar o momento aqui. Então, eu tenho o carregamento, esse carregamento é L1, né, menos Z sobre L1 vezes a distância. Só que qual que é a distância Z? Zero. Okay? Então, vai ser L1 sobre L1, que é 1 vezes a distância. Então, vai ser 1 vezes x no sentido positivo. E no sentido contrário, vou ter o carregamento menos 1, okay? Vezes a distância, x. Então vai ser que isso tudo é igual a zero. Menos 1 vezes x, menos x, que é... Não é o somatório do momento. Esse aqui vai ser o momento em S1. Calculando o momento em S1. 1 vezes x menos 1 vezes x, que 0 com 0, que é igual a o momento em S1. Então a gente viu que o momento em S1 é 0. Da mesma forma, quando o carregamento estiver em cima desse ponto, o momento em S1 também vai ser 0. Nesse ponto aqui, 0. 0, aqui, 0. E quando o carregamento estiver exatamente em S1, o momento vai ser dado por essa fórmula aqui que a gente já viu. Que é o quê? Posicionado aqui do lado que as fibras estão tracionadas, e vai ser positivo. Né? Dado por, nesse ponto aqui, o momento vai ser L1 menos x sobre L1, isso tudo multiplicado por x. Então, basta ligar esses pontos agora. Então, varia de 0, momento 0, no ponto A, até esse valor aqui, que é o momento máximo ao longo dessa estrutura, considerando o momento na seção S1, e depois vai variando desse ponto até 0. Depois que o carregamento passa aqui da rótula, no restante da estrutura, é como, né, se o carregamento fosse transferido para cá e continua aqui na estrutura. Como aqui tem uma rótula, na rótula não há transferência de momento. Esse é o conceito de rótula. É um ponto, né, onde que não ocorre transferência de momento. Então, ocorre transferência de carga, mas não tem transferência de momento. Qualquer posição da carga a partir do ponto B, a partir da rótula, para frente, não ocorre momento aqui em S1. Pode ocorrer a transferência, né, de carregamento, ocorre a transferência de carregamento, aqui para esse ponto, para o ponto B vai ter um carregamento nesse ponto, mas não tem momento em S1. Então, o momento no restante é tudo zero. A carga, né, ao longo do restante da estrutura, analisando S1, o momento aqui é zero. Então, esse vai ser o gráfico para a linha de influência do momento em S1, a carga, né, transitando ao longo de toda a estrutura. Ok? Agora a gente vai verificar para a seção S2. Então vai ser a linha de influência do momento fletor em S2. Para calcular a linha de influência do momento em S2, a gente vai considerar o carregamento a partir desse ponto, né, para frente, apesar, né, que o gráfico completo é de o carregamento sendo transitado ao longo de toda a estrutura. Só que eu vou começar aqui do ponto de balanço, que fica mais fácil da gente calcular. Posicionando o carregamento aqui, a mesma analogia, né, desse primeiro trecho, eu tenho, né, a representação
né, do carregamento aqui das reações de apoio de C e de D com o carregamento, né, ao longo dessa estrutura, tá, representado por, considerando que partindo aqui de B até a posição onde está posicionada a carga, suponha que aqui, eu vou chamar aqui de Z barra, ok? E o restante, até o final da estrutura, vai ser o comprimento total aqui, que esse comprimento total seria a soma de L1 do trecho 1 mais L2 menos o Z barra. Vou deixar somente aqui o Z barra para não confundir, não ficar muita informação. E o S2, a seção S2, ela vai estar a uma distância aqui X, né, do apoio C. Para a gente calcular, então, qual que seria o momento em S2 com o carregamento transitando aqui ao longo dessa estrutura, vou considerar inicialmente qual que seria os momentos em uns pontos específicos. Igual no primeiro trecho a gente considerou o momento no início, aqui na seção de análise e no final da estrutura. Aqui a gente já sabe também que o momento, por analogia ao primeiro trecho, que quando o carregamento estiver em cima do ponto C e em cima do ponto D, o momento vai ser 0 em S2. Então a gente precisa encontrar os pontos quando o carregamento estiver em S2 e quando o carregamento estiver no balanço, e depois ligar esses pontos. O momento que gerar em S2 quando o carregamento estiver aqui vai ser nulo, ligar no ponto, né, quando o carregamento estiver em S2 e ligar aqui que aqui também é nulo. Então a gente já sabe que aqui vai ser nulo no final do ponto D e no ponto C aqui também é nulo. 0 aqui, 0 aqui. Quando o carregamento estiver nesse ponto, nesse trecho aqui vai gerar um momento positivo, vai tracionar as fibras inferiores, então a gente considera, né, o momento fletor para baixo na direção das fibras tracionadas, e a gente precisa encontrar qual que é essa distância aqui. E nesse ponto aqui, quando o carregamento estiver nesse trecho em balanço, aqui vai gerar um momento negativo, ou seja, vai tracionar as fibras superiores. Então aqui vai estar momento para cima. E a gente tem que ver qual que é essa distância, qual que é esse valor e qual que é esse valor. Para achar esse valor seria a carga posicionada nesse ponto. Então a gente precisa encontrar o momento em S2 para o carregamento unitário posicionado na extremidade do balanço. Para isso, a gente precisa então verificar o carregamento olhando para um lado ou para o outro lado, okay? da seção, olhando para a esquerda ou para a direita. Com a carga posicionada aqui, eu vou fazer então olhando para a esquerda. Olhando para a esquerda, então, eu tenho o carregamento unitário e tem a reação aqui de apoio. A gente vai calcular então a reação de apoio. Essa formulação seria para uma situação ao longo, né, da estrutura carregamento transitando. Essa seria a formulação. Qual que seria então a reação em C para a carga posicionada aqui? Então, eu já tenho o carregamento unitário, preciso encontrar a reação em C com a carga posicionada nessa posição. Então, a reação do ponto C, considerando, né, o P unitário no ponto B. Para achar a reação em C, basta fazer o somatório do momento no ponto D. Então, fazendo o somatório do momento em D igual a 0, eu tenho que vou considerar o momento, né, nesse sentido como positivo. Então eu tenho o carregamento unitário no sentido contrário, menos 1, vezes a distância até a seção onde eu estou
verificando, né, o somatório do momento, seria no ponto D. A distância vai ser esse trecho aqui, que é L2 mais o L3. Então, menos 1, que multiplica L2 mais L3. O outro carregamento vai ser a reação em C, no sentido positivo do momento, mais a reação de apoio em C vezes a distância até o ponto D, que é L3. RC vezes L3. Não tem mais nenhum carregamento, olhando para cá, né? Então isso tudo igual a zero. Aqui eu tenho L2 mais L3 multiplicado por menos 1. Então isso aqui é tudo negativo. Passo para o outro lado da igualdade, positivo. Então, R, C é a reação de apoio em C, vezes L3 é igual a isso daqui positivo. L2 mais L3. Ou a reação em C vai ser L2 mais L3 dividido por L3. Essa é a reação em C quando o carregamento unitário está na extremidade do balanço. Então, agora eu já consigo calcular qual que vai ser o momento em S2 quando a carga estiver aqui, na extremidade. Que eu já tenho a reação em C e a outra carga seria o próprio carregamento unitário. Momento em S2, então, para a carga unitária na extremidade vai ser de a carga unitária, 1 vezes a distância, só que negativo, porque aqui, com a carga aplicada aqui, vai gerar um momento negativo aqui, porque vai estar tracionando as fibras superiores e comprimindo as inferiores. Então vai ser menos o carregamento 1, não preciso multiplicar, vezes a distância. A distância vai ser o L2 mais essa distância aqui, até a seção de análise, que eu chamei de X. Então vai ser L2 mais X. A reação de apoio provoca um momento positivo aqui. Então vai ser a reação de apoio vezes a distância X. Então, mais a reação, só que a reação vale o quê? L2 mais L3, L2 mais L3 sobre L3, isso tudo e multiplicado pela distância X, vezes X. Então, momento em S2 vai ser menos L2 menos X mais isso daqui multiplicado por X, então vai ser L2 sobre L3 vezes X, L2 sobre L3 vezes X, mais L3 sobre L3, 1 vezes X, X. Então, eu tenho um menos X aqui, com um X aqui, posso cortar, então vai ficar momento em S2 igual, sobra menos L2 mais L2x sobre L3. Ou seja, momento em S2 vai ser, eu posso isolar o L2, vai ser L2 que multiplica, aqui vai ficar x sobre L3 positivo e o L2 aqui negativo fica menos 1. Então, L2 que multiplica x sobre L3 menos 1. Esse aqui vai ser o valor de S2 quando o carregamento estiver nesse ponto. Ou seja, então esse aqui vai ser, né, o valor L2 x sobre L3 menos 1.
Agora a gente precisa encontrar então qual que vai ser o momento quando o carregamento unitário estiver exatamente em cima aqui de S2. Para fazer isso, a gente considera aqui, tem um trecho que é biapoiado e a gente já sabe que quando o carregamento está num ponto, para achar o momento basta verificar a reação de apoio em um dos lados e multiplicar a reação de apoio, né, pela distância. A reação de apoio nesse ponto aqui vai ser, vamos colocar aqui RD, quando o carregamento unitário estiver em S2. Vai ser a distância do ponto até o apoio no sentido contrário. Como aqui essa distância é x, então vai ser x sobre o tamanho total, que seria L3, entre os dois apoios, né? Vezes o carregamento unitário, que é 1. Okay? E para achar o momento em S2, então, olhando para a direita, eu tenho a reação em D, que vai ser o momento em S2 olhando para a direita com o carregamento em cima de S2, vai ser a reação de apoio em D, que é x sobre L3, multiplicado pela distância. Aqui, a distância vai ser L3 total menos x, vezes L3 menos x. Como esse é o momento quando o carregamento está em S2, então esse vai ser o valor nesse ponto aqui da linha de influência. X sobre L3 que multiplica L3 menos x. Basta agora, então, ligar esses pontos. Daqui até aqui, que é 0. E o momento ele continua em linha reta, né, até esse ponto máximo aqui do momento positivo, que vale x sobre L3 multiplicado por L3 menos x. E depois segue até 0. Então eu tenho agora calculado para o carregamento transitado aqui do trecho em balanço até o final da estrutura. Só que eu não verifiquei o momento em S2 quando o carregamento está nesse trecho aqui da viga. Como eu já sei que o carregamento aqui, que é exatamente quando o carregamento está nesse ponto aqui, vale o valor, né, representado por essa formulação, e daqui até a extremidade final, né, se quando o carregamento está aqui, o momento aqui é nulo, quando o carregamento está aqui, ou em cima de qualquer outro apoio, quando está em cima de qualquer um apoio, o momento ao longo da seção, de qualquer trecho da seção, é nula. Então, quando o carregamento está exatamente em cima do ponto A, o momento em S2 é nulo. Então, o momento aqui em S2, quando o carregamento está nesse ponto, vai ser nulo. O comportamento vai ser linear do trecho inicial até a rótula. Então, basta ligar aqui o 0 até esse ponto. E assim eu concluo, então, a linha de influência da seção S2 com o carregamento transitando, né, ao longo de toda a estrutura. Então, ou seja, aqui, para a seção S1, o que acontece no momento, nesse trecho, quando o carregamento, né, vai transitando ao longo de toda a estrutura. Então, em S1 vai acontecer que quando o carregamento estiver no início, o momento em S2 vale nulo, e o momento S2 vai aumentando até chegar nesse ponto quando o carregamento está em S2, depois com a carga transitando até 0, o momento vai até 0, e daqui com a carga em movimento continua o momento 0 na seção S1 até o final. Em S2, quando estiver analisando S2, o carregamento no ponto A, então esse vai ser o momento gerado em S2, e o momento vai aumentando conforme a carga vai transitando, né, ao longo da estrutura até nesse ponto. Quando chega no ponto B, que é a rótula,
O momento em S2 vai ser dado por L2, que multiplica x sobre L3 menos 1. Depois, com o carregamento continua em movimento. O momento em S2 vai reduzindo até chegar em zero quando a carga estiver em cima do ponto C. Depois passa, muda de sinal aqui, já vira positivo, conforme o trânsito do carregamento chega até o ponto máximo positivo do momento em S2, que é x sobre L3 multiplicado por L3 menos x, e depois vai até zero quando o carregamento chega no ponto D. Beleza? Em termos de linha de influência para os momentos nas seções S1 e S2, é isso. Para as demais linhas de influência, seja para cortante ou para as linhas de influência de reações de qualquer um dos apoios, apoio A, apoio C ou apoio D, elas são obtidas de forma análoga a essas linhas de influência, considerando que vai ter a estrutura dividida em duas vigas, ok? Uma viga que está apoiada em outra viga e um conjunto forma a viga total, que seria a viga Gerbe. Beleza? É isso.